Vozes LGBTI+, do Paraná. Bom, sou Gustavo, eu tenho 28 anos, eu nascido e criado aqui em União da Vitória. Me considero uma pessoa parda e sou gay. Gustavo, queria que você falasse um pouco sobre sua infância, família, composição familiar. A minha infância ela é criada, é dada num lar totalmente por mulheres, né? Sou criado pela minha mãe, mas nós moramos com a minha avó e com o meu avô durante grande parte da minha infância, né? Eu nasci no bairro Ponte Nova, é próximo ao Rio, dá uns 15 minutos da universidade, bem próximo. E era uma infância muito de criança de bairro, de brincar na rua, de pular, de jogar. Muito diferente de alguns amigos meus, por exemplo, hoje. Acho que essa infância ela me moldou de uma maneira que me faz uma pessoa mais, às vezes mais dura, talvez, mais porreta, assim. E por um lado é bom. E faz a gente enfrentar as adversidades de uma maneira com mais coragem. E uma infância muito de pé descalço, de brincar, escutando Racionais nos vizinhos. E isso acaba moldando tudo, né? Hoje vou para uma outra área, assim, não escuto muito Lady Gaga, Beyoncé, essas paradas, vou muito para essa área de Racionais, Emicida, Criolo, enfim, que vai moldando a maneira como a gente vive, né? Onde a gente nasce. Não determina, mas condiciona, né? Um forte imã que vai te puxar, né, para esse lado. Não tem como falar da infância sem falar da escola, né? Desse espaço que geralmente, para as pessoas da comunidade LGBT, a família acaba sendo esse primeiro lugar de violência, para outras é a escola. Para você, como que se ouve também, né? Às vezes não. Para mim, eu acho que foi uma maneira mais... Eu sempre fui muito do esporte. Então algumas coisas, hoje eu achava que eu não via, mas hoje eu acho que eu ignorei por muito tempo. Eu acho que o esporte ele acabou me dando essa possibilidade, né? Sempre pratiquei muito vôlei desde acho que dos 8 anos, comecei no Instituto do Bernardinho, do treinador, era no Rexona, que tinha no Paraná inteiro. E aí me moldei ali, né? Então minha vida era estudar e jogar. As questões sexuais, elas não apareciam tanto, mas não que não apareciam, acho que talvez eu colocava uma cortininha ali para não olhar tanto. Acho que isso foi um problema, tive que trabalhar um pouquinho isso depois, mas acho que aconteceu da maneira como tinha que acontecer. Alguns momentos foram mais delicados, obviamente, sempre tinha algumas piadas, outras, mas aquela minha infância de pé descalço na rua, de brincar, de jogar bola, de brigar, me levava para o embate toda hora. Não levava muito desaforo, não. E muitas vezes isso era bom, outras vezes era um pouco ruim, né? Mas às vezes era muito difícil, muito solitário. Mas eu acho que o esporte ele acabava me dando esse gás, esse refúgio. Eu não sei como que aqui lá em Curitiba tem os grupos, né? A gente fala que são as gays do vôlei. Acaba que a galera se reúne em torno da quadra de vôlei. Para vocês também foi esse espaço assim, de encontrar outros iguais? Eu acho já pensando, que... talvez, avançando um pouquinho, né, para adolescência, para juventude, não sei. Eu acho que sim, por causa que você pensar, os meus colegas do vôlei, acho que 80%, 90% são gays, né? Ainda estão vivos, que bom. Mas eu acho que era um lugar de refúgio também, mesmo que de uma maneira discreta que eu digo sem verbalizar tanto, mas era um lugar de apoio ali, sabe? De tamo junto mesmo sem falar. Era muito do sentir, assim, sabe? E eu acho que o esporte acabou me dando essa possibilidade de não enlouquecer, eu acho. Pensando um ambiente social que eu tô inserido, né? No bairro a gente ouvia piadinhas e
eu debatia com os caras, assim, tava nem aí. E aqui na escola não era diferente. Então esse lugar do esporte, no vôlei, com os meus amigos, acabava sendo um refúgio, assim, sabe? E depois veio outros, enfim, mas sempre tem as gays do vôlei, a gente brinca. Até hoje, na verdade. E aí, pensando ainda nesses lugares de acolhimento, talvez de começar a sentir, talvez um pertencimento, um grupo, autopercepção, primeiras relações, ainda é no lugar do esporte, assim, primeiro beijo, enfim. Cara, nossa, eu acho que foi. Eu acho que foi, sim. Foi, acho que em alguma festa de alguém do vôlei. Não vou me lembrar quem. Nossa, agora me levou para um lugar muito longe. Não lembrava disso. Sim, eu acho que foi. Foi nesse espaço, sim. Nesse espaço mesmo que, como eu falei, né, não era muito verbalizado, mas era muito sentido, né? E foi no esporte, sim, que aconteceu. Foi nesse ambiente, assim, do esporte. Não sei se aqui tem locais de sociabilidade, sei lá, um barzinho alternativo, bar LGBT, eu desconfio que não, né? Não, teve. Como era o nome daquele bar? Era da Diane. Ela até mora em Curitiba, essa diva. Divas o nome, era Divas, acho que era Divas o nome, se não me engano. Divas Bar, uma coisa assim. E era um lugar assim, mudou várias vezes de local. E primeiro era numa casa dela, num bairro. Daqui do centro deve dar uns 20, 25 minutos. Depois ela mudou lá pro Morro do Cristo, não sei se vocês conheceram. Era uma casa gigante, tinha piscina, assim. E era o Divas Bar. Nossa, grande Divas. Acho que eu tinha uns 16, 18 anos. Eu acho que foi o que eu presenciei, assim, acho que foi o bar, assim, que se diz e que era LGBT, né? Mas hoje eu acho que não tem, assim, que eu me lembre, assim. Tem alguns locais que as pessoas consideram mais usáveis, vamos usar, não sei se é essa palavra que se usa, mas que você se sinta mais confortável, sabe? Não que seja livre de sofrer alguma coisa, né? Algum preconceito, alguma fala, algum olhar. Mas eu acho que hoje alguns olhares. Tinha um outro bar aqui que era muito alternativo, que era um bar de rock, mas era muito massa. Que era o Bigas, que era aqui perto, a galera da universidade ia. E hoje tem um outro ali, mas que também é muito nessa vibe mais alternativa, assim, mais underground, assim, uns porões. Mas não é nenhum com a temática, assim, sabe? É muito mais do local seguro, assim, sabe? Não é propriamente o nome, mas não é um lugar que você vai poder beijar assim. Não, acho que é. Nesses locais eu acredito que sim. Sem medo de violência. Eu já vi vários, galera, assim, fazendo aniversário, beijando, comemorando com os namorados, namoradas. Mas são, tipo, na região. Tipo, pensar que a região aqui, todos os municípios, né, dá uns 300 mil habitantes. Um bar. Caramba. Qual que é o nome desse bar? Esse é o Fan Pub. Fan Pub, acho que é isso. É aqui perto, inclusive, deve dar uns 15 minutos, eu fui algumas vezes lá. É bem bacana, um porãozão, assim. E se eu não me engano, quem é dono é uma guria que é lésbica. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Para além desses lugares, assim, como que a comunidade LGBT, assim, na tua avaliação, no teu olhar, se organiza aqui? Se organiza no sentido de se encontra, se conhece, se reconhece? Eu acho que se encontrar, assim, eu acho que é muito de eventos, não sei se eventos privados, tipo, se reunir na casa de um, de outro ali, junto uma galera. Ou em alguma festa, a galera junto, assim, mas não propriamente num lugar. Acho que não tem um lugar definido. Acho que é muito as pessoas tentarem se adaptar, sabe? Eu me lembro quando tinha, na época do Divas Bar, a gente ia muito nas beiras do rio que tinha os quiosques.
E daí se reunia a galera, enfim. E eu acho que era mais ou menos nesses lugares, assim, sabe? E algo que eu pensei agora, assim, eram lugares que você vê de maneira no mapa, assim, eram lugares mais escondidos, né? Tipo, ali se pensar o Rio, tem um grande clube ali, não lembro o nome do lugar, mas que rola música sertaneja, essas coisas aradas. E dando uns 50 metros, assim, tem os quiosques, as luzes mais baixas, assim, é onde a galera se reuniu. Eu não sei se vão hoje. Não tenho mais saúde pra sair, assim, tanto, assim. Mas eu lembro que a gente virava à noite ali. Aqui o inverno dá, tipo, menos temperaturas negativas. A gente ficava até 7 da manhã. Que loucura. Que loucura. Nunca mais faria isso. Jamais na vida. Tomo hoje umas taças de vinho em casa, já quero dormir. Bebo em casa porque é mais fácil. Fico bêbado. Confortável. E aí, confortável. Tira a parte que eu fico bêbado, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é muito nos ambientes mais onde você se sente seguro na questão residencial mesmo, assim, sabe? Eu acho que não é um lugar assim, vamos em tal local, assim, sabe? Tem algumas festas daqui que o pessoal tenta fazer com essa temática. Teve até uma que me chamou muita atenção, eu acho que foi ano passado, que foi em Cruz Machado. Vocês conhecem a região aqui? Cruz Machado, para vocês entenderem, é uma cidade que deve ter 30 mil habitantes. Não tem 30. Deve ter 15 mil habitantes. Majoritariamente interior. A renda da cidade é totalmente da agricultura. E ela é uma cidade isolada, ela fica no meio do nada, assim. Mas é a parte da região. E o centro é 2 ruas. E teve uma festa LGBT lá, ano passado. Eu não lembro quem que organizou isso. Eu lembro que eu soube, acho que uns dias depois que aconteceu. Mas me chamou a atenção, porque, tipo, uma cidade dessa, uma pessoa enfiar a cara e fazer. Não lembro quem era o guri que fez. Eu nunca era um guri. Mas não vou me lembrar. Mas, tipo, vez ou outra, esses eventos acontecem, assim, sabe? Esse Fano, inclusive, várias vezes ele tem algumas festas com a temática, assim, sabe? Mas o Bigas também teve, mas são eventos esporádicos, mas quando não tem esses eventos também são lugares muito bons de frequentar, assim, lugares, vamos dizer assim, seguros, né? Antes da gente começar a gravar, você estava contando sobre... Quando você falando sobre os lugares de sociabilidade, enfim, esses lugares de encontro, fui pensando sobre algum tipo de violência, retaliação, fui pensando sobre depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas sobre a marcha que vocês fizeram, caminhada, enfim, parada, e que teve fake news. Tem alguns locais aqui na cidade que são muito impróprios, né, pra você frequentar. Você precisa delimitar, né, você, quando eu digo, são pessoas que são vistas à margem da sociedade, né, e eu lembro que algumas vezes, algumas pessoas me relatavam, quando eu estava nesses movimentos, assim, acabavam buscando a gente, tipo, para não socorro, mas, tipo, o que eu faço, sabe? E teve muitos casos de violência que algumas pessoas sofreram em alguns bares. Pela sua orientação sexual, pela sua maneira de ser, de vestir, enfim, de cada um. E eu me lembro que era uma guria, uma lésbica, e ela, eu não lembro direito, eu lembro que ela estava num bar da cidade, e aí, eu acho que era jogo de futebol, era algum evento, e esse local, sempre quando tem jogo de futebol, a galera se reúne. Com muita galera se reúne. E aí, eu acho que ela estava assistindo o jogo, alguma coisa assim, e num determinado momento, ela sofreu uma agressão do cara. Verbal inicialmente, e depois acho que gerou alguns empurrões ali, sabe? E eu nem sei o que aconteceu depois disso. Eu acho que a pessoa foi embora. Mas nesses lugares que eu falo impróprios, eu acho que são nesse sentido, sabe? Locais assim que tem algum histórico ou que a gente sabe. Aqui é uma cidade pequena, né? Não
tem 100 mil habitantes, se juntar as duas, né? Então você acaba sabendo o que acontece, né? E esses locais eu acho que não foram nenhuma nem duas vezes. Propriamente quando a gente fez as paradas, as caminhadas, e antes mesmo quando eu não participava, quando o pessoal já havia feito... Você lembra a partir de quando que teve parada? Nossa! É engraçado por causa que faz muitos anos. Só que nunca teve a continuidade. Dava um ar em alguém e rolava o negócio. E eu lembro que a primeira aconteceu quando eu era de menor. Tenho 28, mais de 10 anos atrás. Mas eu não lembro de fato quem organizou, quem fez, o que fez, mas eu lembro que aconteceu uma. E aí se passam uns anos ali em 2016, 2015, 16, e eu acho que acontece 2 anos seguidos. Acho que foi 2015 e 16. Não tenho certeza, mas 2016 aconteceu. E acontece uma caminhada com o pessoal. Eram umas gurias que organizaram essas. Eu não me lembro quem foi, mas lembro que eram gurias. E pra mim aquilo ali era, nossa, caraca. Eu tinha o quê? 18 anos, por aí, não sei. 18, mais ou menos isso. E eu falava, caraca, acontecendo um negócio aí. E daí nisso me desperta algumas coisas para ir para esses lugares. Mas eu lembro que sempre reunia muita galera. E uma coisa que me chama a atenção é que todas as vezes que aconteceu essas caminhadas, apesar da gente ter uma sociedade totalmente voltada a coronéis, um histórico de coronelismo, de que o homem hétero branco é o sujeito superior a todos e todas, acontece muitas famílias indo nessas caminhadas, com mãe, pai, filho, filha, bicho, cachorro. E isso me chama muita atenção. E daí pensar, né, nos lugares mais impróprios é onde acontecem as coisas mais que chamam atenção. Pelo menos pra mim. E isso era um fato que me chamava muita atenção. Eu falava, caraca, tem uma galera ali. Às vezes não tinha alguém na família que era. Mas tinha algum conhecido, algum amigo, alguém, e tava no meio do negócio ali, empurrando o filho, dentro de um carrinho. E isso me chamava muita atenção. Mas organizar essas caminhadas era... No ano que eu participei, foi pancadaria, porque era 2018, né? Aí se a gente pensar o ano que a gente vivia, o ano que a gente viveu, naquele período foi difícil, assim, sabe? Eu vou retomar o que você estava perguntando. Perguntando um pouco sobre esse teu processo de politização, despertar político, se envolver no movimento social, da UNIC. Bom, a minha vida dentro da minha casa, eu sempre escutei muito como eu morava com a minha mãe, meu avô e minha avó, eu escutava muito meu avô falando sobre política. Falando às vezes de algum determinado candidato. Ele faleceu e sempre faleceu já, mas sempre falava que ele tinha uma candidata, né, uma pessoa da esquerda. E eu lembro que quando criança tinha umas bandeiras. Isso é muito vivo na minha memória. Do tempo que era o Requião, era o governador. E eu lembro de sair, quando ele ganhou, eu não entendia nada. Sei lá, era uma criança. E eu lembro que eu saí gritando na rua, assim, que o Requião tinha sido reeleito, uma coisa assim. E que era isso que tinha que acontecer. Mas eu só estava repetindo o que meu avô falava, não entendia nada. Então a minha inserção é muito nesse sentido. De tipo, ver que isso era debatido dentro de casa de uma maneira, às vezes não tão incisiva, mas talvez em alguns determinados momentos, e isso vai ficando na minha criação, na minha memória, e vai perpetuando, né? Eu sigo uma linha ali, cresço, eu participo de alguns movimentos dentro da escola, de grêmio, de representação de turma, essas coisas aradas todas. E aí eu
eu me afasto durante um período ali no início da fase adulta. E aí eu retorno ali em 2017. 2017, quando um amigo meu, ele vem como é o nome da cidade, meu Deus? Caçador, onde tinha a UNA. E aí ele fala, a gente se conhece através de amigos em comuns, umas amigas da igreja, não que eu não ia na igreja, nada contra, mas... E eles iam na igreja, esses meus amigos a gente era vizinhos, uma coisa assim, e a gente acaba se conhecendo nesse sentido. E aí ele me convida, vamos participar disso aqui. E eu muito... Por que não? Vamos ver lá o que tem, né, desse rolê aí, né? E fui. E daí eu lembro que teve uma reunião inicial, assim, de uma galera que veio de fora, não me lembro, faz um tempinho. E aí eles fundam esse movimento aqui e chamam a galera. E daí eu começo a participar de uma maneira muito discreta, assim, indo algumas vezes, umas vezes aqui, umas vezes ali. E até que chega um determinado momento que eu começo a participar de uma maneira mais ativa, junto com ele, né, e com umas outras pessoas. E a gente faz ali uma primeira parada, uma caminhada, não lembro de quem que surgiu a ideia. E aí o contexto político, ele era totalmente desfavorável para você fazer isso, né? Se pensar, era 2017. Será que foi 2017 a primeiro ou 2018? Não vou me recordar. Depois eu posso ver a data ali para vocês e confirmar. Mas foi um desses anos. Mas acho que foi 2018. E eu lembro... Foi 2018 por causa que foi depois do primeiro turno. Então, assim, foi uma loucura. Eu gosto muito de uma frase do Emicida, de uma música que ele fala: não se mede coragem em tempo de paz. E naquele momento ali, ou a gente fazia um rolê ali pra dizer a gente tá aqui, ou a gente era silenciado como fomos silenciados a vida inteira e ainda somos, né? Ou tentam, né, nos silenciar. E aí a gente organiza esse movimento de uma caminhada, a gente cruza a cidade, né, as duas cidades. E aí a gente chega num determinado momento e a gente faz todo um alvará, faz ofícios para a polícia, para isso, para aquele outro. Já pensando, porque era alguma coisa que ia dar pessoas na rua, então pensando numa questão de segurança mesmo, propriamente, independente do momento que vivíamos. Porém, acho que era uma semana após o primeiro turno. Eu não lembro quanto tempo depois era o segundo turno. E naquele dia, era um domingo, à tarde, e a gente caminhou até um local que a gente chama de estação central ali, aqui do centro da cidade. E na praça ao lado, rolava sempre uns movimentos da galera de camisa verde e amarela, né? E aqui nessa região vai muita gente, mas assim, brota gente do esgoto, literalmente, né, do esgoto. E eu lembro que a gente ia passando assim, e a polícia fez pouco caso, assim, sabe? E a gente foi caminhando ali, bem de boa, pra cruzar e entrar na estação. Em nenhum momento a gente avançou em querer ir em direção a eles. A gente nem sequer olhou a eles. Eles vieram, mas era uma multidão. Era muita gente. E eu falei, se for pra dar uma merda aí, que dê uma merda grande, né? Eu não vou sair da minha casa pra fazer pouco caso. E aí eles vão em direção assim, e acho que quando eles chegam, por exemplo, a uns 20 metros da gente, muita gente, a gente, sei lá, devia ter... A gente não tinha 100 pessoas, eu acho. Talvez tinha 100 pessoas no máximo. Eles tinham muita gente, tipo mais de 15 mil pessoas. A gente ia, eu tava nem aí. Eu falei, se for pra tomar um negócio, que seja pra valer, né? E aí a polícia fez muito pouco caso, quando eles chegam tipo a uns 20 metros da gente, que a polícia fala, não, vocês têm que voltar pra eles, né? E eu falei, pô, cara, a polícia tem um lado, né? Tem uma identidade, né? E aquilo foi punk ali, por causa que a gente fez ali, daí a gente tinha umas apresentações culturais que a gente fez, e a todo momento eles iam
a estação tem e aqui tem a praça. Aí nessa estação é uma estação, era antigamente uma estação central de trem. E aí a gente fazia o rolê no meio, ele tinha as apresentações culturais e aí tem as grades laterais em alguns pontos, né? E eu lembro que eles subiam nas grades e gritavam algumas coisas assim. Hostilizando mesmo, assim, sabe? Depois eu posso ver se eu tenho algumas fotos, depois mando, assim. Mas era, assim, loucura, assim. Porque aquele dia eu falei, ou dá uma merda muito grande, ou não dá nada. E eu lembro que a gente ficou ali, a gente que estava organizando, a gente ficou muito preocupado. Muito mesmo. Porque era um cenário nada favorável para o nosso lado. Nadinha, né? E a gente ficou muito numa preocupação de que eles realmente invadissem ali. E a gente sabia que a polícia não ia fazer nada. A gente tinha plena consciência disso. E eu lembro que no final, algumas meninas, elas, depois que acabou tudo, eu acho que o deles acabou antes. Porque quando nós saímos já não tínhamos mais, ou já estavam dispersando. Elas saíram e elas foram em direção à casa delas, elas tinham que atravessar a ponte. E eu lembro que elas foram abordadas por alguns caras, com as camisetas verde e amarelo. E eu lembro que elas não quiseram representar contra eles, por causa de medo de repressão, enfim. E aí nesse contexto, isso acontece num domingo. Passa, segunda-feira eu recebo uma mensagem, o pessoal... Viu, galera, tá acontecendo o seguinte. E me manda um link. E eu abro esse link. É uma mulher da cidade aqui falando que as travestis que estavam na caminhada haviam invadido a catedral. A gente nem sequer passou pela catedral. A gente passou tipo 2 quadras atrás da catedral. E encerramos 3 quadras acima da catedral. Tipo, a gente nem sequer passou. E aquilo tomou uma proporção de disparar de uma maneira assim que eu falei, que isso? E num primeiro momento, o que você faz? Você vai comentar lá que não era isso. Meu Deus. Meu Deus. Foi a pior... foi a pior coisa que se fez, assim, sabe? E eu lembro, assim, que a gente foi muito, mas muito xingado. Assim, ameaçado de tudo que você pode imaginar. E eu lembro que a gente foi a gente tem um advogado que a gente sempre estava com a gente. E ele falou, não, vamos representar, vai que amanhã depois acontece uma coisa com vocês. E a gente foi na delegacia para representar contra essas pessoas, a gente tirou print de tudo, né? Dos comentários dele, das ameaças deles, e não era um, eram muitos. E quando a gente chegou para fazer a denúncia, eu lembro que a pessoa que nos atendeu, ela falou que não tinha um material tão coeso, material tão robusto para denúncia, que era melhor fazer online. Eu lembro que eu mandei ele para aquele lugar e saímos, assim, sabe? E ali a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Mas aquele ano, aquele período ali, aqueles meses foram bem conturbados ali. Antes disso, propriamente, eu acho que foi antes do primeiro turno, a gente teve uma caminhada também do... Como que era o nome do movimento? Ele não, né? E aí, só que daí juntou muita gente também, né? Muita gente também. Mas aí eram vários setores, né? E a gente participou também. E foi aquele momento ainda foi mais tranquilo, se você pensar, né? Eu lembro que era, acho que um sábado de manhã. Mas o daquele seguinte que a gente passou ali no... E eu lembro que a gente fez muito bem pensado, a gente fez intencionalmente ser entre um turno e outro da eleição. A gente tava cagando, a gente queria mesmo fazer nessa época. A gente sabia dos riscos, né? Dos perigos. Mas eu lembro que a gente pensava, ou a gente vai nisso, ou a gente fica quieto. E não me arrependo. Infelizmente algumas coisas aconteceram ruins, né? Por causa das meninas serem ameaçadas, a gente quase ser linchado por, sei lá, 10 mil pessoas. Mas
Hoje eu olho pra trás e eu falo, pô, que massa, né? Pelo menos a gente não ganhou naquela eleição, né? Mas eu acho que o que a gente fez, assim, acho que foi mais um ato, assim, de tipo, tamo aí, vamos baixar a bola pra vocês. Uma coisa de marcar posição. É. As pessoas não achem que todo mundo é... Sim, pra saberem que, tipo, pô, às vezes tem uma galera que tá reprimida em casa, né? E a gente sabe disso. Que os pais são de alguma maneira, né? Ou sei lá. E não podem se expor. E, tipo, um sufoco, assim, de tipo, falar, ó, tamo aí. Nem tudo tá perdido, quase tudo. Mas eu morri um pouco com essa desgraça. É muito comum, Gustavo, que a galera LGBT acabe indo ou para cidades maiores ou para Curitiba, para a capital. E essa escolha, ou não foi uma escolha, você foi ficando, como que é hoje você, com 28 anos, ser um cara gay e não adaptado? Cara, uma sem vergonhice da minha parte, eu acho, muitas vezes. Por quê? Eu gosto muito de Clarice, né? Clarice Lispector, ela fala que ela tem coragens absurdas e medos bobos. Eu acho que eu vou muito nesse encontro, sabe? E eu lembro quando pequeno eu falava, a minha mãe me lembrou disso uma vez, eu não me lembrava, que eu falava que eu queria ir embora dessa cidade porque eu não me via como ninguém que morava aqui. Eu não tinha 10 anos. Não lembro de ter falado isso. A minha mãe fala que eu falei. E eu acho que no decorrer, assim, a gente chega no mundo de uma maneira, né? A gente vai sendo podado, né? E eu acho que de alguma maneira você vai sendo podado, você vai se acostumando. Hoje eu tenho uma visão diferente, sabe? Hoje tem outra mentalidade, assim, sabe? Tem muito mais pé no chão de saber o que eu quero. No momento eu não vejo, assim, no momento que eu digo esse ano, assim, sabe? Não me vejo fora dessa cidade. Devido à minha condição de trabalho, de estudo, tô no último ano da faculdade. Tipo, não vejo nesse momento, sabe? Mas hoje eu penso, mas não tanto numa questão de questões sexuais, algo assim, sabe? Eu acho que hoje a maneira como eu imprimi algo nesses últimos anos para as pessoas me verem, eu acho que eu sou muito mais respeitado, sabe? E eu acho que hoje a minha questão de sair da cidade é muito mais uma questão de oportunidade de trabalho, mudança de trabalho, do que propriamente por essas outras questões, sabe? Mas aqui na região muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que foram para Curitiba. Muitas. Assim, acho que se elencar ficaria umas horas conversando sobre o número de pessoas. Mas eu acho que é algo muito comum. Eu acho que é muito comum isso aqui. Que querem uma liberdade que muitas vezes não tem na família. Eu fui criado de uma maneira muito livre. Muito livre. Minha mãe me criou de uma maneira muito livre. Hoje me assusta alguma repressão, sabe? Seja ela qual for. De quem for. Seja em relacionamento, seja em amizade, seja no que for. Isso me assusta porque eu não fui criado dessa maneira. A minha mãe me criou de uma maneira de eu ser como eu quisesse ser. Eu tava nem aí. Privilégio. É um privilégio. E daí você pensa assim, pô, cadê a instrução, né? Minha mãe, tipo, fez o ensino médio. A gente é criado num bairro, propriamente, que do lado da minha casa, nas esquinas da minha casa, tinha boca de fumo. Tipo, galera sendo assassinada, facada, briga todo final de semana. E é 10 minutos do centro. Um lugar que dá enchente, alaga tudo. Não era pra ser assim. Mas minha mãe me cria de uma maneira muito diferente. E assim, eu acho que é realmente um privilégio. Não é todo mundo que tem, infelizmente. Mas é algo que felizmente aconteceu comigo. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz. Se é a 11ª entrevista que a gente está fazendo. Que é uma pergunta para fechar a entrevista. Primeiro agradecendo mais uma vez por ter nos recebido, por ter doado um pouco do seu tempo e contado a sua história pra gente.
Nós somos os ancestrais do futuro. A gente está aqui porque outros vieram antes da gente e pavimentaram esse caminho que a gente segue, e a gente está pavimentando o caminho dos que virão, né? O que você deixaria de recado para o futuro? O que eu deixaria de recado para o futuro? Nossa, que futuro, né? Que futuro. Né? Eu sou um estudante muito voltado para a área ambiental, né? Eu estudo clima. Sou um amante do clima. E uma mensagem que eu digo: vamos tentar não colapsar, tentar retardar o colapso. E eu acho que chegar em alguns momentos, tem uma escritora indiana que cresceu no Canadá, a Rupi, sensacional, e tem um texto dela que ela fala: o meu legado é que eu cheguei numa montanha onde as outras finalizaram a vida. O meu propósito é que eu chegue na montanha seguinte para que aqueles que venham depois de mim possam percorrer adiante. Eu acho que se eu fizer despertar a curiosidade do conhecimento, da criticidade nas pessoas, eu acho que já estarei fazendo mais do que eu pretendo. Eu acho que entender a insignificância faz parte, muitas vezes. Caramba.